quadro Nossa Gente, vamos conhecer a história de uma mulher que carrega a educação e o voluntariado como marcas da vida. Ela que é filha de um mocoquense expedicionário que participou da Segunda Guerra e de uma filha de imigrantes italianos. E ela que foi a primeira Mara registrada em Mococa. Estou aqui com a professora Mara Gelleri de Mendonça. Seja muito bem-vinda. Muito agradecida. Prazer tê-la aqui. Um prazer por estar aqui na sua casa, estar recebendo a gente da TV Câmara. Prazer é meu. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu nome. Afinal, eu te apresentei como a primeira Mara. Conta pra gente a história. Quando meus pais se casaram, meu pai já era assim, possuía 32 anos. Na época era velho para ser, né, pai de primeira filha, porque geralmente os moços se casavam com 20, 24 anos. Ele se casou com a minha mãe, filha de imigrantes italianos, e aí eu nasci em janeiro de 1952. Minha mãe queria que eu me chamasse Mara, e meu pai queria que eu me chamasse Leda. Quando ele esteve na Itália, ele viu um quadro muito bonito, Leda, se não me engano, do Da Vinci, e ele queria que eu me chamasse Leda. Leda significa alegria, né? E Mara significa amarga, mas a minha mãe não sabia. Aí, mãe italiana sempre vence, sempre ganha. Eu fui registrada como Mara. E quando ele foi ao cartório da Dona Hortência, a Dona Hortência não queria registrar, porque esse nome não existia em Mococa. Meu pai era um diplomata, muito educado, convenceu a Dona Hortência e eu passei a ser a primeira Mara de Mococa. Olha isso! Aí depois vieram outras, várias Maras. E hoje tem muito nome composto com Mara, né? Exato. Mas o meu é só Mara mesmo, 4 letrinhas. A primeira. A primeira. E seus pais tiveram um papel muito forte na sua formação, né, Mara? Sim, totalmente. Eu fui filha única até 6 anos e minha mãe, na época, possuía meu pai era o gerente do mercado municipal. Minha mãe possuía um açougue de capados. E à noite ela fazia a escritura do açougue e meu pai me ensinava a escrever. Então eu fui alfabetizada praticamente com 5 anos de idade. Sabia escrever, letra de forma, e eu acho isso, não concordo, tá? Eu acho que a criança tem que ser alfabetizada, não pode pular etapa, tem que ser alfabetizada com 7 anos, e eu fui alfabetizada com 5. E quando eu entrei na escola, eu era a mais alta da classe, alfabetizada com 7 anos, né, na escola. Os meninos começaram a me chamar de repetente. Repetente, repetente. Aí eu não falei para a professora, eu falei para o meu pai em casa. Aí pai é pai, né? Ele me chamou e falou, filha, vou falar uma coisa para você, você não vai contar para ninguém, nem para sua mãe. Eu falei, o que é, papai? Olha, você, ele chama de repetente porque você é a mais bonita, você é a mais alta. Você já está alfabetizada, sabe ler e escrever, eles não. Quando eles falarem para você repetir, vira as costas e ignora. Não considere isso. Eu faço isso até hoje. Dos 7 anos até hoje, 73 anos. Nunca sofri por causa de outros, entendeu? Eu sempre virei as costas e ignorei. Porque eu acho que é a melhor tática que existe, coisa de pai. E fui assim. Depois eu voltei para a escola e fui sempre assim, a primeira aluna, né? No 4º ano eu recebi um troféu. E quando era a melhor aluna da classe, português, matemática, quando eu fui para o ginásio, naquela época havia admissão, eu fiz o cursinho para admissão, primeira prova de matemática, a dona Odete Rimoli, tirei 4. Eu tive febre. Imagina, quem tirava 100 no grupo tirar 4, era uma coisa monstruosa, e a minha mãe sempre exigiu nota. Aí um primo meu, o Milton Triano, me deu aula de matemática, eu tirei 9. Aí eu fiquei com uma média 7. Conclusão. Eu tirava quase 10 em tudo, mas matemática eu decorava para tirar, minha mãe admitia 8, menos não. Então eu sofri muito na escola. Eu era a primeira aluna, mas assim, sempre tirando 10 porque a mãe queria, tá? E fui terminei o Godoy e fui para Oscar Vilares. No Oscar Vilares foi a época assim, melhor época, né? Dos 12 aos 14 anos, 11, 12, 14. E lá eu tive uma turma, que até são minhas amigas até hoje. E lá, na época não havia televisão, e nós nos encontrávamos no ginásio. Lá nós marcávamos encontro no Cine Mococa e na piscina, na AEM. E foi assim, foram 4 anos maravilhosos. Depois eu fiz o curso normal, mesma turma. Porque na época, na minha família, as meninas todas tinham que ser professoras. Tá? Aí eu me formei com uma nota alta e tive o privilégio de substituir uma professora no Barão de Monte Santo. Então eu lecionei o ano todo, tá? Depois,
por causa da nota, eu fui lecionar numa fazenda, na Varginha. Alfabetizei, até tem uma menina aqui em Mococa, a Raquel, que é do trânsito, foi minha aluna, eu alfabetizei a Raquel. Aí, enquanto isso, eu fazia faculdade à noite em São José. Fui levada lá para o professor Orlando Lofrano, que era meu ídolo na época, professor de português, e lá eu cursei letras, 4 anos. Antes de eu me formar, o professor Palladini, que me conhecia desde a infância, e foi meu professor nos 4 anos de ginásio, ele me chamou para dar aula na eletrotécnica, que era assim, na época, era a escola número 1 da região, quiçá do estado de São Paulo. E ele foi lá me buscar para dar aula. Eu não havia formado ainda, mas ele falou, não, vamos, depois vai haver alguma coisa boa para você. Aí eu fui, e quando o professor Orlando Lofrano saiu, que ele foi para Campinas, no início de 74, o professor Palladini me levou para a eletrotécnica. Por isso que eu falo que o professor Palladini é meu pai profissional. Tanto é que quando ele fez os livros, ele fez 3 livros, ele vinha aqui em casa, eu que fazia revisão para ele. E aí ele se tornou meu amigo, né? Então eu devo muito ao professor Palladini. Aí na eletrotécnica, nossa, que tempo bom. Eu era assim, amiga dos alunos. Tanto é que eu sempre fui muito tímida, eu não me dava bem com isso aqui, tá? Nunca fui entrevistada por ninguém, não aceitava, eu fugia. Mas a eletrô era assim, era meu habitat. Eu entrava, eram 36 alunos, ali era meu espaço, tá? Então eu dava aula de literatura e hoje muitos alunos falam, eu gosto de ler por sua causa. Não é por minha causa, é porque era o dom deles. E na eletrô, eu falo que eu fui privilegiada, porque os alunos já vinham formados de casa, certo? Eram todos assim, não havia problema. Havia brincadeirinha, às vezes eu contava uma piadinha sem graça e falava, e todo mundo ria, certo? Aí eu falava, agora chegava. Então, eu não sei se é porque eu dava respeito, eu os respeitava, eu era respeitada, certo? Então eu falo, hoje eu encontro, eu falo, nossa, vocês tinham medo de mim, eu era brava. Não, a gente respeitava. Coisa que hoje não tem mais, né, infelizmente. Exato. Tá? E aí, na eletrô, passaram muitos meninos, acho que cerca de 2.000, né? E hoje eu olho para trás e eu vejo, quem foi para a CESP, ser técnico, já se aposentou. Fui professora fui professora de filhos de ex-alunos. Porque depois que eu me formei, depois que eu me aposentei, eu fui dar aula na fundação, na escola da fundação. E lá havia filhos de ex-alunos. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim, meus alunos da CESP aposentados. Vejo assim, um Paulo Arena, juiz federal. Eu vejo um Paulinho Vibrio, delegado federal. Marcinho Lauria, promotor de justiça. O Marcelo Esperandil, promotor, inclusive foi promotor em Mococa. Então, e muitos médicos, dentistas, fisioterapeutas, professores. Então, eu fico muito feliz de ver que todo mundo se deu bem na vida. Porque se dar bem na vida é gostar do que faz no trabalho. A realização profissional, para mim, é a melhor coisa que existe. Tá? Aí, quando eu saí da eletrô, me aposentei, fui dar aula na escola da fundação, a pedido do Gilson, o Dr. Gilson, que havia sido meu aluno na eletrô, mas eu fiquei 1 ano só. Foi o ano que meu sobrinho estudou lá no colegial. Aí depois eu saí de lá e fui pro... Não, antes eu fui pro artesanato. Em 1997, a minha mãe faleceu e eu fiquei sozinha e eu queria um trabalho voluntário. Aí eu fui pro artesanato. Fui para lá e eu trabalhava com adolescentes de 15 anos, aqueles que depois iam fazer trabalhar no comércio, né, como ajudante. E eu trabalhava engraçado, naquela época, eu pegava um canal na televisão que passava muito programa sobre ecologia. E eu gravava naquelas cassetes, gravava e levava para eles. Desde aquela época eu estudava ecologia com eles, tá? Em 1997, 98, 99. Aí eu fiquei lá 10 anos trabalhando com a meninada, voluntária, até que em 2007 me jogaram na presidência. Primeira mulher presidenta, existe sim, presidenta do artesanato, e antes eram só padres, né? E eu fiquei 2 anos. E pelo fato de eu ter muitos alunos, eu falo aluno porque eles me chamam de professora. Então, até hoje, né? Até hoje. Ninguém me chama de Mari. Então eu tinha muitos alunos assim, em posições privilegiadas na sociedade,
Então, um era chefe na CESP, o outro era diretor de uma firma internacional. Então, com isso, nós ganhamos muito dinheiro. Eu me lembro que, na época, nós entramos, havia pouquíssimo dinheiro. E quando nós saímos, eu falo nós porque fui com a Rosa Pisani, que é minha amiga desde o tempo de eletrotécnica, eu assumi a parte pedagógica e ela a parte profissional, tá? Então, nós duas trabalhamos. E o Paganotti, que trabalhava no Banco do Brasil, ficou com a parte de contabilidade. Como eu não gosto de número, detestava, o que o Paganotti me dava, eu confio tanto nele que eu assinava sem ver, certo? Então, nós três ali conseguimos tocar 2 anos o artesanato, com muito dinheiro. Na época não houve tanto, não, porque os projetos que nós mandávamos para o Ministério da Educação não foram aprovados. Aí nós soubemos por quê. Havia lá uma funcionária que pegava projeto de 400 mil porque ela ganhava uma parcela. Nossa, era de 40 mil. Então, o nosso foi deixado. Aí acontecia o quê? Que eu passava pela cidade e pedia para os outros. Foi meu aluno, eu pedia isso, aquilo, aquilo. Aí houve um dia que a minha tia falou, olha, você vai descer aqui, todo mundo vai bater a porta na sua cara, de tanto que você pede. Mas eu sei que quando nós saímos, nós deixamos mais de 100 mil reais. Era muito dinheiro naquela época, tá? Aí eu fui para o Lar Maria Imaculada. Fui para o Lar Maria Imaculada com o Paganotti, o seu Maia. E lá eu queria trabalhar com adolescente. Porque enquanto presidente do artesanato, eu trabalhava com adolescente, tá? Eu trabalhava, lia, fazia redação, porque minha paixão é isso, tá? Aí no Lar Maria Imaculada eu queria fazer esse trabalho. Aí havia uma irmã, uma freira, que falou, não, você tem que fazer um projeto e receber por ele. Eu falei, não, eu não quero receber, eu não posso receber. Eu fiz uma promessa quando eu entrei na Eletrô, que quem pedisse eu daria aula sem cobrar. E eu fui admitida na Eletrô e me aposentei lá. Então a promessa vale até hoje. E aí, o que eu fiz? Eu saí do Lar Maria Imaculada, deixei um plano de ação que eu fiz, e saí de lá e vim para minha casa. Aí peguei a filha do meu afilhado e falei, tem algumas amiguinhas? Tem. Então foi a primeira turminha que eu tive aqui, tá? Hoje uma faz medicina, outra faz, comércio exterior. Então todas já estão assim, seguindo, né, na vida. Aí houve época que eu tinha 21 alunos aqui em casa, filhos de ex-alunos, de amigos. Hoje tem 2 turminhas só, tá? Porque no ano passado eu caí, quebrei o joelho, fiquei 60 dias na cama, com tala, sem mexer. Então isso me traumatizou um pouco, tá? Então agora eu trabalho menos, porque eu fico sentada, aí já tem problema, então eu trabalho menos. E aí minha vida é essa. Ou seja, até hoje dá aula. Dou aula até hoje. O que significa para você esse mundo, né, da educação? Significou, porque hoje o que eu acompanho, eu vejo os professores e os colegas, hoje tem que seguir meta e cumprir meta. Aluno é o que não interessa, tá? Na minha época era assim, chegava na segunda-feira, eu vi um aluno lá no canto, quietinho, amuadinho, não era assim. Aí terminava a aula e eu ia lá e falava, fulano, o que foi? Ah, dona Mara, meu pai saiu de casa e não vai voltar mais, tem outra mulher. Então vem cá, conversava. Quer dizer, na época eu trabalhava redação, hoje quase não se trabalha mais, tá? E pela redação, eu conhecia os alunos. Então eu conhecia a alma de todo mundo. Tanto é que hoje eu conheço todo mundo, ou pelo nome ou pelo sobrenome, certo? Ou pelo apelido. Na época eu usava apelido. Nossa, tinha uma classe, todos tinham apelido. Aquele que não tinha, se sentia menosprezado. Então, hoje é bullying. Naquela época eles adoravam apelido, tá? Foi uma época muito especial, uma época de ouro, certo? E eu, assim, conhecia muitos alunos. A redação dava margem a isso, né? Porque ali fazer redação, eles põem a alma deles. E hoje, quando eu leio trechos no Facebook, que é muito lamentável, né? Eles não entendem o que eu escrevo, a maioria, e eu não entendo o que eles escrevem. Mas quando é aluno meu, eu vejo que eles escrevem direitinho, eu fico muito feliz. Orgulho. Orgulho, porque para comunicar você tem que escrever direitinho. Tá? A professora Malvina teve um momento importante na sua vida. Então, ela foi minha professora da primeira série, daquela época eu falava 4 anos o grupo, que eu fiz o Godoy, e depois 4 anos de ginásio. Ela foi minha professora na primeira e segunda série do ginásio, tá? Ela era muito amiga da minha mãe, então na sala de aula eu já era assim, aquela que conhecia a professora, mas eu gostava muito da aula dela e foi ela que me incentivou também a seguir letras, tá? Engraçado, na sala de aula eu não gostava disso,
porque eu não uso o verbo odiar. Eu só odeio matemática, física e etc. Então, eu não suportava professores que me conheciam, assim, me faziam de modelo para a classe. Isso me fazia muito mal, sabe? E até certa idade, não sei se eu não amadureci, porque fui alfabetizada com 5 anos, parece que demorou para eu amadurecer. Então, por isso que eu volto lá nos 7 anos de idade. Hoje eu encontro amigas que falam: minha neta está alfabetizada com 4 anos. Eu acho isso um crime, eu acho, tá? A alfabetização é com 7 anos. Tanto é que tem um aluno meu, o Pitinini, que ele é espírita, e ele fala que com 7 anos é que o aluno fala de reencarnação, com 7 anos que está pronto. Então, eu acho que é por isso que com 7 anos ele tem que ser alfabetizado, tá? Pode trabalhar com as crianças. Eu vejo, tem uma menina que até eu pedi para ser secretária de educação, ela foi durante um tempo, a Cíntia Trepodoro, que ela fez Unicamp, mestrado, né? E eu a conheci fazendo revisão do mestrado dela. Fiquei encantada, porque ela faz sobre uma escola no Reggio Emília da Itália. Fiquei apaixonada. Aí até indiquei para o Barizon, ele a colocou como secretária de educação. E o trabalho dela é esse. Então, quando ela posta, eu fico encantada com o que ela faz com as crianças. Ela postou um trabalho que foi feito em São Benedito. As crianças foram para o supermercado com uma tabuletinha, e um papel e um lápis. E lá, elas tinham que procurar um produto que elas conheciam, tá? Chegando lá, elas foram procurar Omo, aí elas tinham que copiar o nome do produto. Então, elas liam o que elas entendiam, liam o que elas conheciam, certo? Então, não é ler texto, elas liam o que elas queriam aprender. Então, eu achei isso fantástico. Ela, nossa, faz trabalho maravilhoso. Isso me empolga muito, porque eu nasci professora. Na Eletrô, por exemplo, eu não gostava muito, eu era a primeira a escolher as aulas. Não gostava muito de dar aula no primeiro ano, porque eu achava que era muita criançada. Eu pegava segundo e terceiro. Hoje, meus alunos têm 12 anos. Eu falo que eu virei avó sem ser mãe, certo? Adoro dar aula para criança, 12, 13 anos. Tem 2 turminhas, uma que está no último ano, 9º ano, né? E a outra que está na 7ª série, 7º ano. Então é isso aí, minha vida. Tá? Você disse que foi uma professora privilegiada, por quê? Fui porque eu peguei uma época em que os alunos já vinham formados de casa. Embora hoje eu receba, assim, eles me mandam no Facebook, tem muitos no WhatsApp. Ah, você fez parte da minha vida, você fez parte da minha formação. Eu falo, não, vocês já vieram formados. Agora, a mensagem mais bonita que eu recebi foi de um aluno de onde que ele é, meu Deus? Vargem. Porque a gente falava da Vargem, né? Meninada da Vargem. Ele me comunicou que o pai havia falecido. Aí ele pôs assim: eu tenho que falar para você, porque quando eu fui para o Mocó com 14 anos, eu filho único, senti muito a falta do meu pai e da minha mãe. Chegando lá, você foi meu porto seguro. Isso para mim foi coisa mais linda, sabe? Mas sabe o que é? Eu tinha assim, eles moravam em república, comiam muito mal. Então, de vez em quando, eu pedia para minha mãe fazer bolo, levava para eles, certa turminha de fora. Naquela época, a Eletrô tinha muito mais alunos de fora do que de Mococa. Só de Minas Gerais tinha uma classe inteirinha. Todo ano tinha uma classe de Minas Gerais. Então tinha aluno do Mato Grosso do Sul, do Paraná, certo? Então a redondeza toda. Agora hoje tem escola técnica no estado todo. Naquela época eram 7, depois 12. Hoje tem umas 300. Então é diferente de você trabalhar em 7, em 12 e trabalhar em 300, né? E hoje também no Centro Paula Souza, eles cobram muito meta, sabe? Tem que cumprir. Não é isso. Eu acho que... E outra coisa, eu nunca adotei livro. Nunca gostei. Eu não sei dar aula com livro. Sábado e domingo, sábado era sagrado. Domingo eu ficava das 7 da manhã, sentada, até as 10 da noite. Levantava para ir ao banheiro, para almoçar e jantar. Eu ficava preparando o meu material. Eu lia 2, 3 livros e fazia minha apostila, tá? Então eu trabalhava com as minhas apostilas de literatura. E chegava lá na escola, era para vender, eu camuflava, eu pegava folha, pedia para imprimir, chegava sempre para o pessoal da gráfica e falava assim: eu preciso para hoje. Eles já sabiam que eu era chata, que precisava para hoje. Mas eu sempre trabalhei com apostila e todos eles têm a pasta. Todos. Eu pergunto: você guardou a pasta? Eu guardei. Então teve um outro dia no Facebook, colocou a pasta, tirou a fotografia da pasta e colocou. E eu havia aprendido com o professor Orlando Lofrano a fazer a linha do pensamento humano, da literatura, e considerava as artes, né?
Então, quando eu trabalhava em literatura, eu começava lá na Antiguidade Clássica, falava do Homero, Ilíada, Odisseia, e falava também do teatro, falava dos filósofos, tá? Depois eu vinha caminhando. Então, eu chegava na época do Renascimento. Nossa Senhora, o Renascimento para mim era o auge, porque o Michelangelo, para mim, é o maior artista de todos os tempos, né? Quando eu vi a Capela Sistina, nossa Senhora. Quando eu vi o Moisés, quando eu fazia ginásio, 4º ano do grupo, o doutor José, que era meu professor de história, ele contava a história do Michelangelo, que quando fez o Moisés, ele mesmo ficou tão apaixonado pela figura que ele havia construído, bateu no joelho e falou: "Parle, por que não parle? Fala, por que não fala?" E eu fiquei com isso na cabeça. 4ª série, 14 anos, sentadinha na carteira dos Carvilais, eu pensava: será que um dia eu vou ver esse Moisés? Quando eu vi o Moisés, eu chorava, eu soluçava, ninguém entendia. Italianada não entendia nada. De tanto que eu chorava, por quê? Emoção. Eu acho que veio tudo aquilo e também saudade da idade, da adolescência, tá? Outra coisa foi quando eu vi a Capela Sistina também, fiquei emocionada. E quando eu vi a Notre Dame de Paris, porque minha mãe lia muito, minha mãe adorava ler, e ela me contava a história do Quasímodo, Corcunda de Notre Dame. E aquilo me deixou assim, sabe? Fiquei encantada com aquilo. Quando eu vi, foi 2015 que eu fui com 2 alunos, eu fui para Paris. Quando eu vi, eu sentei no chão e chorei, certo? Porque veio toda aquela lembrança. Foi emocionante. Já que você citou, você era pupila do Sr. Palladini, né? Conta pra gente como que começou a Eletrô. Então, a Eletrô, quando aqui em Mococa se falava numa escola técnica, eles pensavam numa escola técnica para ter engenharia. Lê do engano, não foi isso. Professor Palladini e professor Dr. José Ferraz de Siqueira, um dava aula de desenho e o Dr. José dava aula de história. Eles foram meus alunos nos Carvilares. Foi o professor Palladini que me contou essa história. Eles estavam na porta dos Carvilares, no intervalo entre uma aula e outra, e passou uma turma de adolescentes. Um olhou para o outro e falou: ó, nós temos que pensar no futuro dessa meninada. Vamos pensar em uma escola técnica? Um falou para o outro. O doutor José, que era piadista, nossa, a aula dele, no meio da aula, ele contava uma piada. Ele era de morte, mas era excelente professor. Corrigia a prova dele, se errasse, tivesse um errinho de português, ele corrigia. O doutor José era muito amigo do Abreu Sodré, que foi presidente da Câmara e depois governador do estado de São Paulo. Aí ele falou pro professor Palladini: eu tenho amizade com o Abreu Sodré. Quando eu estudava na São Francisco, no Largo São Francisco, Direito, em São Paulo, o Abreu Sodré morava comigo. E o pai do Dr. José era fazendeiro e mandava aquelas cestas de comida. E o Abreu Sodré era mais simples na época, então o Dr. José dividia com ele. Então havia essa dívida aí. Aí o Dr. José falou pro professor Palladini: vamos conversar com o Abreu Sodré. Foram, e o professor falou que quando chega lá, no palácio, eu quero falar com o Roberto. Quem que eu sou? Eu sou o Zé Botinha. Como ele era conhecido. Aí entrou e aquela intimidade, tudo, e falou que eles gostariam de trazer uma escola técnica para cá, para prever, para oferecer um futuro para esses adolescentes. Aí tudo começou. Então os pais da eletrotécnica são o professor Palladini e o Dr. José, e a ideia surgiu lá na porta dos Carvilares. Ali sabe quando você sobe a escada antes da porta de entrada? Os dois ali tiveram essa ideia. E aí a aula inaugural foi em 1970 e quem veio foi o Lucas Nogueira Garcês, que era o presidente da CESP. Porque aí foi feita uma escola em convênio com a Prefeitura de Mococa, com a CESP, o Ministério e a Secretaria da Educação. Tá? E um mocoquense muito nobre, que era o seu Chico Piscina, o apelido era Chico Piscina porque foi ele quem deu as terras para fazer piscina. Francisco Dias Lima, se eu não me engano, o seu Chico deu a terra para fazer eletrotécnica, era tudo dele, ele doou. E aí, quem entrou com os encargos, tá? O pagamento, todo mundo foi a Educação, Secretaria da Educação. A CESP andou dando maquinaria, o Ministério da Educação deu também alguma coisa, mas a CESP a Prefeitura entrou com o terreno do seu Chico Piscina e a Secretaria da Educação com o dinheiro. Então isso foi durante acho que uns 10 anos. Quando ficou muito caro para a educação, o que eles fizeram? Eles jogaram num tal de Centro Paula Souza.
que até hoje, né? O Centro Paula Souza é uma instituição que hoje tem mais de 300 escolas. E na época, quando se fez a eletrotécnica, eram 7. Era São Bernardo e São Caetano, que eram as poderosas, porque tinha a Volks, tinha todas as fábricas de automóvel que patrocinavam, ajudavam. Então era São Bernardo e São Caetano, Jundiaí, Campinas, São Bernardo e São Caetano, Santo André, Campinas, Jundiaí, Taquaritinga e Mococa. Eram 7, tá? Então eram 7, então era aquela, né, verba para 7. Aí depois a secretaria não quis mais e jogou nesse Centro Paula Souza. Aí passaram para 14, eram 14 escolas. Aí depois foi colocando, foi inchando. E hoje eu vejo, porque quando eu era professora, nós tínhamos muita regalia. Eu ia fazer curso, eu era coordenadora de áreas, né? Coordenadora da área de ciências humanas. E eu coordenava todas, português, inglês, educação artística, história, geografia, tal, SPB. Toda semana nós fazíamos uma reunião e geralmente nós fazíamos assim, a interdisciplinaridade. Vamos trabalhar o tema amor. Então, em literatura, trabalhava as obras românticas, tá? E assim fazia com todas as disciplinas. Como eu era coordenadora, eu ia para São Paulo fazer curso com professores porque o Centro Paula Souza proporcionava isso, certo? Para as 7 escolas. Eu ia fazer curso em São Paulo. Nossa, era muita regalia. Regalia não digo, privilégio. Sim. Porque, segundo o professor Palladini, ele falava, a escola tem que formar o homem, tem que formar, não é só informar o técnico, formar o homem, tá? E havia muitos técnicos, às vezes eu entrava assim, em confronto com algum coordenador de ciências de matérias técnicas, eletrônica e eletrotécnica, porque eles falavam que a minha disciplina e a área coordenada era perfumaria, mas não era, tá? Tanto é que os meninos falam, vocês fizeram parte da minha formação, tá? Então, eu acho que valeu a pena. E sua paixão sempre foi estar com os alunos? Sempre. Aí, casou? Não me casei. Mas hoje tem aí... Tive um amor, mas não... E aí, eu adotei os filhos dos outros, tá? Então, eu considero até hoje, eu chamo de menino, a turma chama de ô menino, certo? Mando beijão, tá? Então, até hoje, eu considero isso. Conta um momento mais marcante da sua carreira, que é algo, pode ser alguma história, que você sempre se lembra ali com carinho. Acho que todos. Todos. Eu acho que tudo é todos. muito importante, né? Todos. Todos. Outra coisa importante, quando morria mãe de aluno, eu tinha assim, eu ficava com o coração em pedaço. Eu tinha que dar a notícia. Eu fui dar a notícia para 3 alunos. Um é de Mococa, o Nelson, o Marcelo Fioroto e o Cássio, de Minas. Nossa Senhora, eu tinha que dar notícia de que a mãe havia morrido. Porque eu acho que perder mãe nessa idade é muito triste, principalmente menino, né? Muito triste. Mas fazia parte. Eu acho que eu era mais psicóloga do que professora de português. Era da família, né? Mas me conta uma história feliz, um momento ali... Feliz? Na escola? Pode ser. Eu acho que são os recadinhos que eles me mandam hoje. Até hoje? Nossa, até hoje. Eles me acham no Facebook, tá? Aí, quando eles se comunicam muito, eu passo meu WhatsApp. Agora há pouco, o João Hanna, de Erceburgo, ele fala assim para mim, professora, posso mandar uma música? Pode, João. Então, à noite ele manda uma música para mim. Já tem filha mocinha, já. E ele manda música assim... Por sinal, ontem ele mandou uma do Pink Floyd, um espetáculo, eu não conhecia. Porque eu sou Beatles, não sou Pink Floyd, tá? Sou Chico Buarque, Elis Regina, Tom Jobim, Milton Nascimento, não sou rock. Aí ele mandou e hoje ele falou, eu gostei que a senhora ficou feliz. Aí eu falei, me acrescenta aí no WhatsApp, que eu não sei. Não sei. Outra coisa, eu não quero aprender mais tecnologia, não, tá? Já tá agora eu tô relendo os livros que eu li, porque muita coisa eu esqueci, tá? Muita coisa já... É muita informação. E eu sou assim de ver notícia o dia todo, eu acordo já vendo a Globo News, acompanho, eu falei que eu vou dar uma paradinha, porque eu não aguento mais falar em Trump, Bolsonaro e no ministro Alexandre de Moraes. Não aguento mais, é todo dia. Então eu vou dar uma parada, tá? Eu não vejo novela, eu via quando a minha mãe era viva, eu ficava com ela vendo. Hoje não. Eu comecei a ver novela turca, por 2 motivos. Um, porque as novelas são inteligentíssimas, as tramas são magníficas. E outra, porque em espanhol eu estou aprendendo espanhol.
Que maravilha! Porque eu sei italiano, minha irmã morou na Itália 10 anos, quando eu ia para lá eu aprendi italiano, só que eu tenho um bloqueio, eu não falo, eu entendo tudo, tá? Inglês também, eu sou formada em inglês, mas eu nunca gostei, eu gostava era de português, tá? Inglês eu entendo, eu leio, mas não escrevo e não falo. Eu tenho uns bloqueios, viu? Matemática maior. Ou seja, de humanas. Eu sou de humanas. Aproveitando que você citou a Itália um pouquinho, vou voltar ali na família. Seu pai passou pela Segunda Guerra, participou. Passou. Tem algumas histórias aí que poderia trazer para nós? Da guerra? Então, meu pai era uma pessoa assim ele foi muito bem formado. Meu avô era um homem assim muito enérgico, muito sério e vinha assim de uma linhagem de Minas Gerais, sabe? Neto de capitão, coronel, essas coisas que eu não provo muito. E aí meu pai era uma pessoa muito assim honesta, muito honrada, sabe? Aquele que uma agulha é sua, eu não pego, tá? E ele entrou na escola de comércio, começou a fazer escola de comércio à noite, morava em fazenda. A paixão dele era andar a cavalo. A madrinha deu um cavalo branco para ele, dizem que era lindo, maravilhoso, ele só andava a cavalo. Foi fazer tiro de guerra, faltou tanto que estourou em falta. Aí ele foi para Pirassununga, teve que ir para Pirassununga, e ele foi ficando lá, ficou 3 anos. Isso estourou a guerra. Aí meu avô, minha avó sofreu muito, mas ele falou, não, eu tenho que ir. E ele foi. Muitos esconderam, ele foi. Foi, ele chegou lá, ele foi para Pistoia. Por sinal, a minha irmã morou pertinho de Pistoia, olha que coincidência. Eu fui ao cemitério de Pistoia. Aí eu postei no Facebook, e a aluna falou assim, seu pai tá lá? Eu falei, não, meu pai voltou, casou com a minha mãe e eu nasci. Depois a minha irmã. Então ele foi para lá, e num dia, ele contou uma coisa, isso ele contou, que ele pisou numa mina e percebeu. E lá eles tiravam o peso dos soldados toda semana. Aí ele percebeu e ficou, né? Aí o comandante, que era capitão, sei lá o que era, não guardei a hierarquia do exército, pegou um saco de areia correspondente ao peso dele, olha que coisa estranha, e foi colocando, certo? Foi colocando, pôs o peso de areia. Você já estava vendo uma novela que o moço pisou numa mina, explodiu. E lá naquela época, em 45, foi quando ele conseguiu tirar. Quase que ele morre. Quase que eu perco meu pai. Esse de ser meu pai. Então, ele teve assim, muitas passagens. Ele contava que quando eles pegavam, conseguiam resgatar soldados que eram prisioneiros dos alemães, que eles vinham agachados. Por quê? Porque eles ficavam em gaiola sentados, certo? Por muito tempo. Por muito tempo. E comiam casca de batata na água. Então, os alemães não eram bons, tá? Os americanos eram muito bons. E lá, tudo comiam lata de feijão, lata disso, lata daquilo. Então, meu pai fala que teve muito... a guerra não é... A guerra são 2 pessoas idosas que promovem a guerra para jovens que não se conhecem se matarem, tá? E os 2 ficam apreciando com piscinê de nariz. Então, meu pai falava que quando alguém falava em guerra, ele falava, pelo amor de Deus, isso não, tá? E ele era muito tranquilo, muito calmo. Ele falava que para o mundo viver em paz, nós tínhamos que ser compreensivas, ele sempre cobrou isso de mim e da minha irmã, compreensivas, tolerantes, solidárias, tá? E tínhamos que ter compaixão, colocar no lugar do outro, tá? Que eles falam hoje, é compaixão que eu falo, tá? Mesmo que empatia, tá? Eu falo compaixão, os radicais são diferentes, mas o significado é o mesmo, tá? E ele criou a gente assim, então nós somos desse jeito. E houve uma época em que o general Mascarenhas de Moraes reuniu toda a tropa, pediu 3 voluntários. E aí meu pai virou para o amigo dele de Ribeirão Preto, o seu Martinelli, falou, Martinelli, eu vou me oferecer. Se é para morrer, que morra já, porque eu não vou, isso aqui é uma tortura. Aí o seu Martinelli Mendonça, eles conversavam, se conheciam pelo sobrenome. Não vai, você não vai. Vou, levantou o braço e foi. Mais 2 outros foram. Era para trabalhar no hospital com o Dr. Alípio Correia Neto. Eu acho que isso foi, e os outros foram para a linha de frente. Eu lembro que uma vez o senhor Martinelli foi nos visitar, ele não tinha um pé.
certo? Ele perdeu o pé. E meu pai, eu acho que sofreu muito. Por quê? Porque naquela época o pessoal ficava louco, né? O pessoal ficava desvairado, não podia deixar colher, porque eles tentavam cortar o pulso. Lençol tinha que ser preso de uma certa maneira, porque senão eles tentavam se enforcar. E fazer cirurgia, pouca anestesia. Então, meu pai falava que o hospital lá de campanha foi uma coisa muito triste. Então, ele passou por tudo isso. Aí, quando ele voltou, nossa, meu pai era um santo. Nossa Senhora. Então, ele conta isso. E a minha mãe que contou que uma vez, quando terminou a guerra, as freiras do hospital quiseram deixar roseiras como lembrança da presença delas lá. E pediram para o jardineiro cavucar para plantar roseira. Quando o jardineiro cavucou, bateu uma mina, ele voou, era pedaço para todo lado. Então isso aí, sabe, ficou muito marcado. Tá? Quando ele voltou, ele contou. Depois ele foi para Paris, aí ele passeou bastante lá. Né? Foi em Paris que ele viu uma tela, acho que foi do Michelangelo, Leda e o Cisne, uma coisa assim, por isso que ele queria pôr em mim o nome de Leda. E minha mãe queria Mara, mas Mara é amargo. E eu gosto de rir, estou sempre rindo. E cantando La Vie en Rose. Eu vou ao supermercado, eu vou cantando, todo mundo olha. Quem me conhece sabe, quem me conhece fala, é louca. E a sua trajetória, Mara? Se você pudesse explicar um pouquinho o que ela foi, o que ela significou para você, né? Desde lá do início, de pequena mesmo, aprendendo, até hoje. Então, de pequena eu fui muito sozinha. Eu acho que eu sou autista. Eu só me soltava na sala de aula. Eu fui muito sozinha. Eu aprendi a ler com 5 anos. E meu tio, que tinha uma barbearia, ele comprava a revista Manchete. E na casa da minha tia havia um quartinho e havia as revistas Manchete que ele deixava lá depois que ele tirava do salão. Minha paixão era ir para lá, principalmente depois do grupo escolar, 7, 8 anos, que aí eu lia direitinho, e ler Manchete. Então isso aí me influenciou muito. Eu tinha assim, um conhecimento, meu referencial de mundo era grande, sabe? Era bem amplo. Aí depois, com 14 anos, a minha tia Gleide dava aula em Garaí e conheceu um colega dela, começou a frequentar a minha casa, era o Juvenal Magalhães. Foi aquele dono da casa que foi a escola nova. Era a casa dele lá, ele fez aquela casa. E ele frequentava muito a minha escola, a minha casa. Minha mãe tinha muita cultura, ele também. Eles conversavam muito, a recepção era na cozinha, onde minha mãe ficava. E ele me influenciou muito, tá? Eu fazia ginásio quando eu precisava de livro, eu sempre ia lá, ele me orientava, tá? Então o Nanau também colaborou para minha, digamos, para minha cultura, tá? O que significa para você ser mocoquense? A primeira Mara. A primeira Mara. A número 1. Nossa, ser mocoquense é tudo. Minha mãe é mocoquense, meu pai é mocoquense. Os avós do lado da mãe vieram da Itália, da região de Verona, tá? Verona e Veneza. E meu avô nasceu por aqui, mas os ancestrais são de São João del Rei e Aiuruoca, certo? A minha bisavó, a avó do meu pai, era filha de capitão, de coronel, sabe? Desse pessoal que foi perdendo tudo no jogo. Mas eles tinham, assim, sabe? Guardavam esse resquício. E a família da minha mãe, do Vêneto, eu descobri que o pessoal do Vêneto é o pessoal mais preconceituoso da Itália. Tá? Por quê? Tem preconceito. Meu cunhado, que é italiano, marido da minha irmã, ela se casou e foi morar na Itália. Meu cunhado, que é italiano, disse que o pessoal do Vêneto é preconceituoso. E o meu sobrinho, que é italiano, também fala que o pessoal mais preconceituoso é o pessoal do Vêneto. Então, por isso que minhas tias eram, assim, umas pessoas, sabe? Elas liam muito. Tá, tinha certa cultura. A sua irmã se casou e foi morar na Itália. E aí você foi conhecer também como é que era lá. Me conta um pouquinho o que achou da Itália, o que tem. O pessoal fala que é incrível, né? Então, a minha irmã se casou em 84. E em julho de 84. No final de 84, minha mãe me mandou ir para a Itália para ver como é que a minha irmã estava lá. Aí eu passei dezembro, janeiro e fevereiro, que eu tive licença prêmio, então aproveitei dezembro, janeiro e fevereiro e fui. Peguei a neve. Coisa mais linda do mundo é a neve, mas ela causa um estrago. Então você vai andando assim, por isso que fala Branca de Neve, é um branco, mas um branco que dói a vista. Você tem que pôr óculos. De vez em quando você vê uma coisinha verde assim, foi alguma coisa que se salvou. Mas é um branco maravilhoso. Só que no asfalto, quando eles vão tirar
aquela camada, sai o asfalto junto. Caía, os homens iam limpar o telhado, porque o telhado ficava com camada alta de neve, caiu do telhado e morriam. Foi uma catástrofe. Mas assim, eu conheci a Itália do norte até Roma. Para baixo eu não conheci, tá? Eu fui 4 vezes para lá e cada vez nós íamos... Minha irmã morou em Brescia, que fica entre Milão e Bérgamo, e depois ela morou em Montecatini, que fica na Toscana, pertinho de Firenze. Então eu fiquei nesses 2 lugares. E o que me encantou na Itália é que Itália é um museu a céu aberto, tá? Você vai andando, de repente você vê um chafariz, é uma escultura e água jorrando, tá? Então, todo lugar que você vai tem arte, obra de arte. Eu gostei muito, muito, eu me apaixonei pelo Michelangelo, certo? Eu vi o Moisés, que eu falei, eu vi a Pietà. A Pietà, na época, estava no Vaticano. Estava no Vaticano e havia uma parede de vidro entre ela e o público. Por quê? Porque poucos anos antes, um tal de Laszlo Totti, uma coisa assim, que era um escultor, não sei se ele era lá da Austrália, uma coisa assim, ele foi a uma exposição em Nova York, marretou o nariz da Pietà, tá? Quebrou o nariz da Pietà. Aí, nossa, o mundo inteiro comentou, porque a Pietà é uma obra inestimável. E aí eu me lembro até eu lembro que eu li isso na Folha de São Paulo, que foi um brasileiro que morava em Roma que foi convidado para restaurar a Pietà. Quando eu a vi, ela estava bem longe para ninguém marretar mais o nariz, tá? Tanto é que nós tirávamos fotografia, saía refletido o vitrô lá de trás. E na época havia chinês, o que havia de chinês era uma coisa hedionda. Todo mundo tirando fotografia, não saía a Pietà inteira para ninguém. Eu vi também o Davi, do Michelangelo, na Academia em Firenze, mas para mim foi o Moisés, que tem a história do ginásio, né? A Capela Sistina, muito maravilhosa, tem lá a criação do homem, é quando Deus e Adão se dão as mãos, né? Aí na época eu estava meio assim com a religião, aí eu pensei, Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Dá para pensar. Exato. Se bem que eu acho que Deus, o simples fato de eu existir, existe Deus, certo? Só de eu falar aqui, existe Deus, existe um ser superior, tá? Eu gosto muito do filósofo Spinoza, que fala Deus está na natureza, está em tudo. Então eu acho que assim, não sou ateia, não, eu acredito em Deus, tá? Só que eu não sou de frequentar muito religião, não. Fui batismada, fui crismada, fiz primeira comunhão com vestidinho lindo, maravilhoso, mas não sou muito... Não sei com quem que eu aprendi a fugir da igreja. Mas eu sou assim, eu faço caridade, não deveria falar. Mas o Mazotti, sabe, doutor Mazotti? Ele, mais uma amiga, nós outro dia doamos 150 quilos de arroz para a promoção social. Antes eu fazia cesta básica, eu fazia uma, pedia para os ex-alunos e todo mundo colaborava. Então fazia 20 cestas básicas. Agora nós estamos dando arroz e feijão, que eu acho que o pessoal precisa comer arroz e feijão, que é um alimento que sustenta, né? E sonhos, Mara? Sonho? Eu sonhava conhecer a Turquia e Portugal. Quebrei a perna, não posso mais. Outro dia a Teresa Lúcia me chamou para ir para a Turquia. Eu falei, não posso ir. Porque quando você vai a esses lugares, você anda 6, 7, 8 quilômetros a pé, né? Em Paris, por exemplo, que eu fui com a Esquel e o marido dela, os 2 foram meus alunos. Então andávamos tanto, que para voltar para o hotel, quando eu via a escada rolante, eu aplaudia, ninguém entendia. Quando eu via a escada que você tinha que subir, eu falava, ai Jesus, ai Jesus. Chegava, tomava um banho, comia alguma coisa e desmaiava. Do jeito que eu deitava, no outro dia eu acordava, nem me virava na cama, de tão cansado. Paris é uma maravilha, né? Eu sonhava com esse Paris. Mas Paris é dos Luíses para cá, tá? A Itália é de antes de Cristo, é de Nero. Sentei numa pedra que eu acho que o Nero sentou, certo? E a Itália, para mim, é fascinante. E a Turquia também, tem obras mais de antes de Cristo, né? Tá? Eu gostaria de ir. Portugal, eu queria comer bacalhau em Portugal. E queria ver a Casa das Flores, lá onde... O lugar onde o Eça de Queiroz se inspirou para fazer os maias. Meu sobrinho ficou 6 meses lá, ele ganhou bolsa de estudo, preparando para o doutorado, ele ficou 6 meses em Portugal.
Então, gostou de tudo lá. Mas eu queria comer Portugal. Olha cada loucura. Eu queria comer bacalhau em Portugal. Mas ainda vai. Ah, não, com essa perna, não. Sonhos precisam ser realizados. E na sua trajetória, tem algo que espera ainda? Como que está para você sua vida hoje? Eita, eu estava planejando viajar, né? Mas agora a perna quebrada. Tanto é que quando eu quebrei a perna, que eu fiquei 60 dias na cama, eu tive um estresse violento, né? Eu não podia nem me mexer. Só para tomar banho, que tirava tal de tala. E caiu o cabelo, sabe? Mas aí eu tô me conformando. Uhum. Eu cheguei a 73 com a cabeça boa, é o que interessa. Com né? saúde. É. Bom, dá pra ver da forma que você conta que a sua profissão, a sua vida é algo que foi muito especial pra você e brilha os seus olhos, né? E assim, muito obrigada por contar mais pra gente, mais um pouquinho aí do seu íntimo, um pouquinho da sua família, da sua profissão. E muito obrigada por nos receber aqui na sua casa novamente. Sou eu quem agradece, né? De vocês me escolherem. Nem quando o Delena me chamou, eu falei, nossa, mas por que eu? Muita coisa para contar, contribuiu muito para a Mococa, muitas pessoas têm tanto carinho por você, Mara. Então aqui hoje é a nossa gratidão. Sou eu quem agradece. Ou sou eu que agradeço, tanto faz. Professora. Bom, não perca o vício, hein? Obrigada novamente. Eu que agradeço vocês dois. E esse foi o quadro Nossa Gente com a professora Mara. Geise Cantuária para o quadro Nossa Gente.